A prece é um dos instrumentos fundamentais para que a gente possa dar organização, centralização para o nosso pensamento e para que ele possa atingir as esferas do mundo invisível o mais alto possível, para que a gente realmente possa pedir e obter aquilo que a gente tem desejado. Uma das situações mais importantes é que a prece ela precisa também ser realizada para que a gente possa enfrentar as dificuldades que temos pela frente. Essas dificuldades, entre outras questões, diz respeito ao conjunto de ideias, pensamentos, sentimentos que invadem nossas cabeças. E que muitas delas, são provenientes de sentimentos e de situações que nós chamamos de tentações, ou seja, aquilo que possa nos distanciar do pensamento, dos valores, daquilo que a gente tem buscado junto ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esse conjunto de situações, eles estão presentes no nosso dia a dia e como o nosso pensamento ele emite permanentemente ondas, essas ondas elas perpassam o nosso pensamento, algumas permanecem um pouco tempo, outras vão habitar o nosso pensamento um pouco mais, mas a gente emite ondas e recebe ondas. O nosso pensamento é uma usina produtora de ondas e o Evangelho está aqui para que a gente possa, nessas ondas, colocar determinadas mensagens, determinados conteúdos que sejam alimento para o nosso corpo físico e espiritual. A onda em si, ela é um veículo, A prece é a maneira com que a gente vai pegar essa onda e canalizar para o mundo superior. A prece é um instrumento mediúnico fundamental para que a gente possa fazer a relação entre o mundo visível e invisível. E aí, nesse capítulo específico, a sugestão do Espírito de Verdade é que a gente também use a prece para agradecer a graça conquistada sobre uma tentação. Ou seja, à medida em que a gente busca inspiração para a espiritualidade superior, a gente pode e deve, sempre que puder, agradecer. E olha que essa prece de agradecimento, ela é bem curtinha aqui. Ela, na verdade, quer apenas que você perceba que nessa luta contra determinados pensamentos, como desejar a morte do outro, ou querer perseguir o outro, ou querer se vingar, ou ficar magoado, todos esses sentimentos são sentimentos que nós podemos falar do que a gente chama de tentações. À medida em que eu consigo superar isso, eu obtive uma graça. Porque isso só foi possível pela intercessão e o trabalho conjunto também da equipe espiritual. Então ele diz o seguinte, a prece: ó meu Deus, agradeço-te por haver permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabou de te sustentar contra o mal. Fazer que essa vitória me dê força de resistir às tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que valestes, pois a minha submissão a teus conselhos fez com que eu conseguisse essa proteção. Então, olha só, é curta, não precisa ser muito longa a prece, ela precisa ser sincera, ela tem que brotar do coração. Porque Cristo diz que essa prece que brota do coração vai receber do coração dele aquilo que foi pedido. Então, se a gente compreende isso, uma prece de agradecimento, quando a gente é capaz de organizar nosso pensamento e fazer com que aquelas ideias que invadiram a nossa vida, a nossa maneira de sentir e pensar, a gente consiga superá-las, é justo que a gente agradeça àqueles que têm nos amparado e têm nos guiado. Nosso anjo guardião, nossos guias e todos os trabalhadores que nos dão sustentação no dia a dia numa casa espírita. E aí vem um segundo momento que eu considero uma das preces mais filosoficamente importante, que é aquela que você precisa pedir um conselho. Grande parte de nós, quando está indeciso sobre uma determinada decisão, nós buscamos nos aconselhar com nossos amigos, familiares e tal. Mas a espiritualidade também está em condições de poder fazer isso. E aí tem uma sugestão aqui do Espírito da Verdade que pede para a gente o seguinte, para pedir um conselho. Quando a gente está em determinada situação, ele sugere
uma determinada oração que permite com que a gente possa receber as inspirações da espiritualidade superior e tomar uma decisão à luz do próprio Evangelho. Então ele pede o seguinte: se você vai tomar uma decisão, faça pelo menos 3 perguntas. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outra pessoa? Pode ser proveitoso para alguém? Se eu agisse assim comigo, eu ficaria satisfeito? Então, nessas 3 perguntas estão presentes o só faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. E ele então sugere mais do que isso, que você pense, né, se isso é realmente a maneira correta da gente poder resolver essa situação. Se existe uma outra maneira de poder conduzir a solução dessa situação, para que a gente tome uma decisão à luz do que nós temos, de condições, dos meios, da questão toda, mas que a gente receba as inspirações dos nossos mentores, nossos anjos da guarda e toda aquela nuvem de espírito, né, que nos acompanha todos os dias. E olha só, aqui está dizendo para a gente, orar e vigiar, não é para você fazer sozinho. Você vai orar e vai vigiar com o auxílio da espiritualidade. Grande parte da militância, das pessoas que se dedicam ao cristianismo, querem de uma forma, de uma hora para outra, você faça uma determinada prece e essa prece vai efetivamente resolver as coisas. A prece é importante, mas eu também preciso ter a atitude que ampare o que eu estou pedindo. Que eu tenha atitude que também me guie no sentido de que eu estou pedindo. Quando eu faço isso, aí sim a prece ela vai ser a prece fervorosa que o pessoal costuma falar, porque ela vai ter uma coerência entre aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo com aquilo que eu estou praticando. É por isso que aqui aparece a prece para pedir um conselho para orientar o que você vai fazer. A prece não é algo descolado na nossa vida, pelo contrário. A prece é voltada e destinada para que a gente oriente nossos pensamentos, centralize esses pensamentos, porque a tendência é que essa usina de produção de ideias, ela não pare 24 horas por dia, ela tem um funcionamento que independe da sua vontade, ela vai permanecer em atividade. O que Cristo pede é que a gente possa alimentar a produção dessas ondas com os conteúdos, com os valores, com o conhecimento que ele traz. E aí, ao fazer isso, ele diz, se a situação precisar, você deve recorrer à prece. Por isso, orai e vigiai. Vigiai por quê? Porque não é uma obra só da oração, é uma obra do seu comportamento, é uma obra do seu sentimento, é uma obra das suas emoções e você precisa então se dedicar para poder controlar isso que entra nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Muitas vezes a gente não consegue controlar as ideias que entram na nossa cabeça, mas nós podemos controlar aquelas que permanecerão. Aquelas que realmente nós iremos alimentar do ponto de vista do conteúdo das ondas mentais que a gente vai estar emanando. Por isso, essa prece é fundamental. E ele então diz o seguinte da prece: em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me bons espíritos que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem, e ele vai mudar a influência dos que tentarem para me transviar. Olha só, não é que os espíritos irão dizer para a gente o que a gente tem que fazer, mas eles poderão nos inspirar para que a gente possa tomar a decisão o mais certo possível, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Por que é importante isso? Porque um espírito superior, ele não vai te obrigar a fazer aquilo que ele quer. Agora, o espírito obsessor vai.
E o espírito obsessor sabe que você tem uma usina produtora de pensamento 24 horas por dia. E ele vai ficar 24 horas por dia alimentando o mau pensamento, o mau sentimento, até você se render. Se você não tiver atitudes e práticas e outras maneiras de mudar a maneira que você recebe esses pensamentos. Então, à medida em que você faz a prece e pede inspiração para os espíritos, para que eles possam te proteger, possam te iluminar com determinadas ideias, para que as coisas possam ser tomadas decisões a partir do que diz o Evangelho, você vai estar criando um campo magnético em torno dos seus pensamentos que vai dificultar a influência daqueles que vão tentar alimentar os seus pensamentos para que você tome atitudes contrárias àquilo que você está estudando, está se dedicando, que é o Evangelho segundo segundo o Espírito da Verdade e segundo o Espiritismo. Só para lembrar para todos, toda vez que a gente fala do Espírito da Verdade, nós estamos falando do Espírito que assina o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Espírito de Verdade. O que é o Espírito de Verdade? Nada mais é do que o próprio Jesus. Ele se apresentou assim para o Kardec e na obra no Pentateuco todo, mas no Evangelho ele diz claramente que eu sou aquele que ensinou o que vocês deveriam ter aprendido há 2000 anos atrás e que agora volto para refazer com que vocês possam se lembrar. Então o Espírito de Verdade é o próprio Cristo nos dizendo, é assim que eu quis dizer sobre aquelas parábolas e não de outra maneira. Então é muito importante que a gente compreenda que esse diálogo com Jesus aqui é um diálogo efetivamente com o Mestre. É um diálogo com aquele que acompanhou a produção de cada linha e de cada trecho que está aqui. E à medida em que a gente consegue ver e praticar esses conhecimentos, mais próximos estaremos do nosso diálogo com Jesus. E aí vem o segundo trecho, que é também fundamental para a gente, que é como fazer as preces naqueles momentos das aflições. Geralmente é mais nesse momento que a gente lembra de recorrer, a ter esse diálogo com Jesus através do principal mecanismo mediúnico que ele nos ofereceu, que é a prece. Aí diz o seguinte, que todos nós estamos encarnados em um planeta que é de provas e expiações. Então não tem aquele que não vai ter em determinado momento da sua vida de enfrentar ou passar por determinadas aflições. Por isso, o pressuposto desse capítulo é que a gente faça as orações no sentido de alimentar o nosso organismo, o nosso pensamento, o nosso perispírito, para poder superar algumas aflições. Porque algumas virão, outras nós mesmos queremos para nós, mas todas elas estão com o desafio de que a gente possa transformar essas aflições em aprendizagem. Então, quando a gente está falando sobre isso, é porque grande parte da gente gostaria de que não tivesse aflição, gostaria que não tivesse dificuldades. E o que o Cristo diz para a gente, do orar e vigiar, é que existirão sim. Porque nós temos um corpo que ele se desenvolve biologicamente entre a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e a velhice. Esse corpo vai se desenvolver assim. E o nosso pensamento? A gente vai chegar a 30, 40 anos ainda pensando como se fosse criança? Ainda fazendo birra, ainda não compreendendo a importância de determinadas situações para que o pensamento aprenda a superar e resolver? A gente muitas vezes tem o desenvolvimento biológico e fala, nossa, essa pessoa tem 30 anos, mas se comporta como se estivesse na 5ª série. É isso mesmo. Mentalmente ainda está na 5ª série. Porque o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento das emoções, para que a gente possa incorporar
os conceitos do Evangelho exige dedicação. Não vai espontaneamente acontecer. Se o nosso corpo espontaneamente vai se desenvolver, se você estudar o Evangelho ou não, você vai passar por essas, nada ocorrer antes, vai passar por essas etapas. Vai chegar até a fase idosa e aí vai desencarnar. Você precisa cuidar do corpo, mas ele vai se desenvolver. E o nosso pensamento? E o nosso sentimento? Para que ele possa sair da infância e parar de acreditar que só consegue fazer a prece se tiver uma imagem na frente dele, um amuleto, uma determinada coisa, porque se ele não fizer isso, ele não consegue falar com a espiritualidade. Essa é a fase da infância da espiritualidade. É a fase daqueles que precisam ainda de umas determinadas circunstâncias externas para poder organizar seu mundo interno. Mas o Cristo nos diz claramente de que nós temos como recorrer a Ele em todos os momentos, principalmente nos momentos de aflição. E olha o que diz o trecho da frase de aflição. Deus onipotente, que vê as nossas misérias, digna-te de me escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrosado o meu pedido, perdoe-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos executores das suas vontades venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça a tua vontade, e os meus desejos não forem atendidos, não é que está nos seus desígnios experimentar, eu me submeto a essa prova sem me queixar. Fazei que, por isso, nenhum desânimo me assalte, e nem a minha fé, nem a minha resignação sofra qualquer abalo. Aí aqui ele pede para você colocar o pedido direto que você está pensando, que você está precisando naquela aflição. Mas a prece diz para a gente o seguinte, de que existem algumas aflições que fazem parte do nosso desenvolvimento. Existem algumas aflições que é parte do exercício do pensamento poder alcançar. Porque se não tiver esse tipo de situação, como a gente vai exercitar o pensamento? O pessoal vai para a academia para poder cuidar do corpo, vai para o médico para poder cuidar da saúde. E como eu faço para desenvolver o pensamento? Eu vou para a escola para aprender a ler, escrever, e do ponto de vista dos valores, e do ponto de vista da filosofia, e do ponto de vista da compreensão do destino da minha vida aqui nessa terra. Eu só consigo fazer à medida em que eu vou superando essas dificuldades, à medida em que o meu pensamento vai compreendendo a complexidade desse tipo de situação que eu vivo. Daí é super importante que a gente sempre faça a prece. A prece é um determinado momento em que o seu pensamento está direcionado a Deus. Mas você, antes da prece e depois da prece, continua pensando. E o que o seu pensamento anda pensando? Que tipo de alimento vai nutrir o seu pensamento? Que ele vai emitir ondas, nós já sabemos. Que essas ondas são capazes de chegar e influenciar o mundo que está ao nosso redor, nós também sabemos. Mas elas não fazem só isso. Elas precisam de um conteúdo. A onda é como se fosse o veículo. Qual é o conteúdo que vai nessa onda? Quais são os alimentos que nós depositamos nessa onda do nosso pensamento para com determinadas pessoas? Efetivamente, somos nós que devemos produzir esses nossos conteúdos. Ao mesmo tempo, nós também recebemos muitas ondas com muitos conteúdos. Alguns pode deixar só passar na nossa mente. Outros nós estabelecemos determinada sintonia com eles. E aí eles permanecem por mais tempo. E alguns podem realmente fazer e mudar a nossa forma de pensar e de ser.
Então, quando você está numa situação como essa, é importante entender que o meu pensamento, antes da prece e durante a prece, vai estar emitindo ondas. Na prece, a diferença é que eu vou estar dando um destino para ela. Eu vou estar centralizando para que ela chegue a um determinado local, para que ela possa realmente atingir o propósito que eu quero. Mas meu pensamento antes também vai estar dessa maneira. Então, se eu estou pensando numa determinada situação de uma aflição, e que essa aflição sequer aconteceu, eu estou sofrendo antes de alguma coisa acontecer, eu preciso organizar o meu pensamento para que eu não fique sofrendo antecipadamente, para não abrir brecha para ansiedade e com uma série de outras situações que possam adoecer o meu pensamento e o meu sentimento. Se a minha aflição ela tem solução, eu preciso me tranquilizar para ver se a solução que vai ser apontada é a que está dentro daquilo que eu desejo ou se a solução não está. À medida em que a solução se apresentar, que pode ser divergente daquilo que eu desejo para ela, eu vou ver ali se estão contido ou não aquilo que eu preciso para me desenvolver. Mas, de forma alguma, eu posso me colocar numa posição de vitimização, né? Como aquela posição de que eu não mereço isso, eu não causei isso, eu não sei por que isso está acontecendo. Porque nós temos um conhecimento, que é o Evangelho, que mostra para a gente de que se a aflição não tem uma explicação nesse mundo, e grande parte dela tem, vai estar em outras vidas. Com certeza não tem, do ponto de vista filosófico e epistemológico do Espiritismo, do Cristianismo, injustiças por aqui. Aqui existem plantações e colheitas. Ou seja, se nesse momento agora eu estou no momento da minha colheita, porque eu plantei alguma coisa, isso se revertiu para mim em plantação, o Cristo vai te dar as forças para você enfrentar, mas é o momento de você aprender com aquilo. Se eu estou num momento em que eu vou poder plantar, eu estou muito feliz, tudo está dando certo para mim e tal, vai chegar o momento em que eu vou ter que colher. Quando eu estiver colhendo, eu vou me posicionar como aquele que não sei o porquê que eu estou colhendo isso? Você sabe. Você sabe, e ali estão contidos as lições que o seu espírito, a sua inteligência, o seu pensamento, o seu sentimento precisa aprender para se desenvolver. Não tem nenhuma situação que ocorra conosco que não tenha esse propósito. O propósito de desenvolvimento, aperfeiçoamento do espírito. Dá essa inteligência que não é só racional, ela também é emocional. Ela é filosófica. Essa inteligência que é o espírito que habita esse corpo precisa ir além do que ele foi até hoje. Se antes ele se dedicava a fazer o seu aperfeiçoamento voltado para a perseguição, para a guerra, para a luta, né? O Cristo chegou assim, não é assim, não quero logo não. Agora vocês vão ter que aprender a se amar. Vão ter que aprender a amar o inimigo. Eles vão ter que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês vão ter que aprender a se perdoar e perdoar o outro. E esse conjunto de situações são situações morais, mas também são filosóficos e, sobretudo, éticos, né? Porque se eu estudo e não consigo praticar, eu não estou tendo coerência entre aquilo que eu estou dizendo que faço e aquilo que eu estou fazendo. Filosoficamente, essa incoerência destrói o ser humano. Não dá a consistência existencial que ele precisa. Ele vai entrar em crise. Ele vai entrar em depressão. Ele vai se perder. Agora, à medida em que eu estudo, compreendo e tento praticar frente às aflições aquilo que eu estou estudando,
aí eu vou me fortalecer. A minha inteligência vai aumentar, porque agora eu vou compreender outros aspectos que eu não havia compreendido antes. Porque se eu agora estou passando por uma determinada situação que me gera muito sofrimento, é porque lá atrás eu criei situações como essa que geraram para pessoas muito sofrimento. Só que eu não via isso. Só que eu só via o lado daquele que estava promovendo, porque era da lei. Eu podia matar, arrancar o braço, esquartejar o meu escravo. A lei estabelecia isso. Só que isso não está mais. Isso é crime no Brasil hoje. E aí, como eu inverti isso, e lá atrás eu promovi esse grande sofrimento, aqui no Brasil principalmente, então agora eu vou passar por situações como essa. E grandes sofrimentos eu vou ter que colher. Então eu não posso me rebelar, não posso me revoltar, porque é uma colheita, né? Então nem tudo aquilo que é legal, nem tudo que a sociedade diz que é o certo perante a lei de Deus. Eu até me emocionei um tempo atrás que um motorista de trator recebeu a ordem da justiça que tinha que derrubar uma casa. Quando ele chegou lá, encontrou a mãe com 4 filhos. Não tinha para onde ir e era uma ordem de reintegração de posse de uma grande empresa construtora em São Paulo. Ele resolveu que não ia derrubar a casa, que era uma grande injustiça. Parou o trator lá, não deixou nenhum trator entrar e ninguém derruba, eu não derrubo, ninguém derruba. Sabe, na TV, nos jornais e tal. Esse tipo de situação é a consciência dele. É a sua liberdade de consciência que está dizendo que aquilo ali é injusto. Mesmo a lei dizendo que é justo. Perante a lei de Deus, ele pode estar certo. Perante a lei dos homens, não. Mas a consciência dele vai ficar muito tranquila. Porque ele não promoveu aquela injustiça. Ele não realizou aquela ordem, que na visão dele era injusto. E aí, quando você tem esses desafios colocados nas nossas vidas, são oportunidades para que você possa, então, se desenvolver e se aperfeiçoar enquanto espírito que somos, né? Tem uma pergunta aqui que é: o que é mais importante para a prece atingir seus objetivos? A primeira coisa da prece, para ela atingir seus objetivos, é a fé, né? Cristo, em vários momentos, deixou claro para a gente, ele estava andando numa multidão, todo mundo encostando nele, uma determinada pessoa chegou e ele falou: pô, alguém me tocou. Aí os apóstolos falaram: está todo mundo tocando o Senhor? Não, mas alguém me tocou. Como é que esse alguém chegou em Cristo e aquela multidão em torno dele não chegou? O Cristo, quando foi conversar com a mulher, explicou. Ela falou assim: toquei no Senhor, mas o Senhor continua puro. Ela não, ele foi lá e explicou para ela o que tinha acontecido. E ela agradeceu: eu toquei no Senhor e me curei na mesma hora. E ele disse para ela: não fui eu que te curei. Não foi a minha veste que te curou. Foi a sua fé. Então a gente precisa crer, muitas vezes não conseguindo ver e entender muito profundamente, de que aquela prece ela vai alcançar os seus propósitos. Depois, precisamos ter a certeza de que aquilo que está sendo pedido é realmente algo para o nosso aprimoramento. É algo que vai nos ajudar, enquanto espírito, a se desenvolver mais. Se eu estou passando por uma aflição e aquela aflição faz parte do meu aprimoramento e eu faço uma prece para que acabe com ela, é claro que a prece não vai conseguir alcançar seu objetivo, porque a aflição é algo que eu preciso aprender ali e eu preciso viver isso. Então, a prece precisa estar voltada para que a gente possa atender determinados objetivos que estejam à luz, né, dos nossos conhecimentos espíritas e cristãos. Cristo, quando diz: pedi, obtereis, logo em seguida ele fala: tem que saber realmente o que vai pedir para obter. Tem que ter comportamento, você tem que ter merecimento, você tem que buscar com fé aquilo que você está praticando e vivendo.
Esse é o nosso maior desafio, é ter coerência entre aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente estuda e aquilo que realmente a gente faz. Quando você está assim, tudo que você pedir, você vai realmente receber, em qualquer que sejam as condições. Mas eu preciso ter fé, preciso ter comportamento, preciso ter a manifestação da ética, que é a união entre moral e atitude que eu preciso realizar, e preciso disciplinar, organizar, pensar sobre o que eu tenho que pensar. Grande parte de nós tem muita dessa dificuldade, a dificuldade de pensar sobre o próprio pensamento. E isso é uma situação que nós precisamos exercitar. Nós temos que saber que é possível pensar sobre o pensamento, é possível recondicionar, já que ele está condicionado a sempre ir dessa maneira. À luz do Evangelho nós podemos pensar de outra maneira. À luz do auxílio da equipe espiritual nós podemos pensar de outra maneira. E aí, como o cérebro vai pensar, ele vai emitir ondas, ele vai o tempo inteiro receber ondas, eu preciso criar estratégias, e a prece é uma delas, para que o meu pensamento possa ir recondicionando essas reações que ele tem diante de alguns estímulos externos e internos, para que quando eu não estiver mais nesse corpo, aonde eu estiver, o meu pensamento está condicionado em fazer o bem, em fazer a prece, em perdoar, e aí eu posso, a partir daí, começar a me iluminar, porque eu não terei mais as dúvidas aqui. Aí são o que eu tenho e o que eu não tenho, na hora que eu desencarnar.